Pais queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Efésios 6:12. Vocês são rápidos, quem achou, diga amém. Amém. Aleluia, guerra top. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, cosmo, mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pai, lemos a Tua palavra, pedimos que Tu possa nos iluminar agora. Não me deixa atrapalhar a Tua obra, repreende toda distração, porque vamos ministrar sobre um tema difícil, sobre um tema importante. E nos abençoa, e não me deixa atrapalhar a Tua obra, convém que eu venha diminuir, que Tu venha crescer. Em nome de Jesus, amém. Batalha espiritual. Hoje nós vamos trabalhar sobre a opressão. Mas a batalha espiritual é algo, repita comigo, o mundo espiritual existe. Mais forte, o mundo espiritual existe. Nós temos que entender que existem seres a qual nós não vemos, e que vez ou outra eles se materializam, ou nós temos um discernimento de espírito, a qual nós temos um entendimento. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um ser espiritual, de ter uma visão. Então, dois tipos de visão. Eu quero deixar bem claro que não existe o dom de visão na Bíblia. Amém? Pastor, mas não tem, eu vejo na Bíblia, não. Visão é uma manifestação e o dom é discernimento de espírito. Dom mesmo é discernimento de espírito, que pode dar através do sentimento. Você sente que tem alguém ali, que tem um ser espiritual ali. Você vê na mente, que é uma visão fechada, fica tão claro, tão nítido, que você vê na sua mente, com os olhos fechados. Chama visão fechada. Ou de visão aberta, que você vê como eu estou vendo o Vitor agora. Você pode ver, e existe outras maneiras, mas normalmente o dom de discernimento de espírito dá em visões, como você vê um vulto, você vê algo parecido. Tem muitas pessoas que viram aqui. Normalmente quem trabalha com libertação, e esse trabalho de libertação, não tem o dom de libertação, o dom é a operação de milagres e maravilhas. A libertação está dentro da operação de milagres e maravilhas. Vou explicar por que é milagre e maravilha. Uma pessoa é diagnosticada com esquizofrenia. Esquizofrenia, resumindo, é um mundo paralelo. A pessoa vê visões, vozes, esse tipo de coisa. Mas existe a esquizofrenia que é fisiológica, psiquiátrica. E existe a esquizofrenia que não é nada de esquizofrenia. É o quê? É demônio. Gente diagnosticado com esquizofrenia, o demônio saiu e a pessoa não toma remédio nunca mais e foi liberta e foi curada. Por isso que é a operação de milagres e maravilhas. Nem, diga para a pessoa que está dizendo, nem tudo é demônio. Mas existe demônios. Existe o mundo espiritual, e esse mundo espiritual não dá para você brincar com eles. Não dá para você ser amigo de quem você não vê e qual você não tem um discernimento completo de quem é. No livro dos Espíritos, o próprio Allan Kardec, que é o decodificador da doutrina espírita, eu fui kardecista, eu tinha esses livros, eu lia. No livro dos Espíritas, o próprio Allan Kardec diz que quem está numa sessão mediúnica, não se pode afirmar que é ele quem diz que é. Às vezes tem um ser ali que está dizendo que é o seu Chiquinho que morreu. Mas Allan Kardec diz que não tem provas que é realmente o seu Chiquinho. Não queira domesticar aquilo que você não vê e aquilo que você não tem certeza.
Eu escutei um testemunho recentemente, numa palestra que eu fui dar no JC, de uma senhora, que a mãe dela era médium e o pai era doutrinador. Doutrinador é quem conversa com o espírito que entra na médium. E ele tenta conversar e doutrinar aquela pessoa. Essa mulher destruiu a sua família, arranjou um amante, colocou dentro de casa e queria que o marido aceitasse. Os filhos não aceitaram, foi um inferno. Por quê? Porque ela se relacionava com esses seres. Então entenda, existe uma batalha espiritual. E a batalha, meu irmão, é batalha. E a batalha é feia. E a batalha se dá como? O inimigo usa as pessoas para fazer trabalhos, maldições, feitiçarias, pensamentos, sentimentos contra uma pessoa. Existem as feitiçarias, e são elas inúmeras. Por exemplo, 10 bodes de chifre quebrado. O que é isso? É um trabalho muito pesado. O que é o bode de chifre quebrado? É um bode tão abençoado, porque o bode já é abençoado por natureza, né? Para não dizer danado, o bode é um bicho que dá amarrada, dá trabalho e tudo. Quando ele é de chifre quebrado, que ele já brigou tanto, já bateu tanta cabeça que ele quebrou o chifre. Então é bode ruim, viu? Diga aí, é bode ruim, é bode ruim. Os católicos chamavam os crentes no interior do Ceará de bode, porque diziam que o povo era ruim. Certo? Diga para a pessoa que está falando, eu não sou bode. Pois não se comporte como tal. Se você não é bode, você é ovelha. Ovelha é obediente, tá certo? Então, se você não é bode, não invente de ser bode. Se comporte direitinho. Então, esses trabalhos são desse tipo. Por quê? Eu vou explicar a necessidade de sacrificar um animal, a necessidade de se apresentar plantas, a necessidade de fazer batido de tambores, de louvor e esse tipo de coisa. Tudo isso é energia. Dizem os teólogos, isso não é uma afirmação que tenha respaldo bíblico, mas é uma dedução que os demônios perderam a capacidade de se materializar quando os anjos caíram. E para eles se materializarem, eles precisam de energia. Então essa energia vem de quê? De sacrifício de galinha preta, de sacrifício de bode, de sacrifício de vaca, de touros. Todos esses seres, eles são sacrificados para gerar energia. A batida de tambor, os louvores, os cânticos que invocam os orixás estão alimentando eles de energia. E agora não tem só isso não. Tem algo chamado, sabe o quê? Inveja. É por isso que o pessoal tem um ditado, que não é bíblico, mas é verdade, que não tem inveja, não tem macumba pior do que a inveja. Porque o que é a inveja? A inveja é quando eu tenho ódio quando alguém é abençoado. Eu vejo o pastor Flávio ganhou um pudim da amada, aleluia. Não, pudim não, uma lasanha. E eu fiquei com inveja, eu fiquei, bicho, tomara que tem dor de barriga. Tomara que engorde. Da lasanha. Então, isso é o que? Inveja. Eu senti raiva porque o outro é abençoado. Então, esse sentimento alimenta o que? Demônios. É por isso que algumas pessoas, quando entram na sua casa, vê uma planta bonita, a planta murcha. O menino adoece, aí o mais antigo diz, é quebranto. Leva para a rezadeira, bota o menino no umbral da pobre, misericórdia. Vai botar mais macumba do menino, diga para a pessoa que está, faça os planos. Diga para a pessoa que está solta, faça isso não. Aí pega um galho de peão roxo. Aí pega, dá uma lapada do menino com o peão. Aí depois o pobre do galho de peão, que era bem vivinho, é claro, tinha acabado de sair. Depois de tanta lapada, o bicho, tanta pancada do menino, o bicho fica todo desfalecido. Olha como ficou murcho. É claro que ficou murcho. Depois daquela pancadaria toda, queria que ficasse como? Vivo? Assim? Não, o bicho murcha mesmo, não é por causa de energia nem nada. Agora, você não sabe quem está rezando, e aquelas rezas podem atrair outras coisas.
Então não é recomendado. Se é alguma seta do inimigo, não existe quebranto, existe seta. Os médicos riam muito quando pensavam: o que é que você tem? Não, acho que eu estou com a espinhela caída. O que é espinhela caída na medicina? Não existe. Existe seta do inimigo, irmão. Existe setas, a qual o trabalho, quando você entra numa batalha, a gente vai já explicar isso. Agora vamos entender como eles agem, como o inimigo ataca as pessoas através de maldições. E elas chegam de 4 maneiras. Como a maldição chega? Primeiro, mandada. Quando alguém faz um trabalho feito contra você. Quando alguém faz algum trabalho de macumbaria. Pega a encomenda. Existe isso? Existe. Pega em crente desmantelado. Diga aí para a pessoa que se ajeite. Gente que fica com medo de macumba. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, não sei o quê. Uma vez eu estava expulsando demônio alguns anos atrás ali, perto da porta. Aí a endemoniada, uma moça chegou e disse: eu te odeio, eu vou te matar. Aí uma irmã começou a chorar e disse: vai ser besta. Quando o demônio disser que gosta de mim, é que tu chora. Irmão, você quer agradar demônio? Está doido? Você tem que agradar a Deus. E não dá para você agradar a Deus e desagradar o demônio. Não, pastor, vou arranjar confusão com esse povo não, né? Voltaire, filósofo. Voltaire estava morrendo, né? Aí quando ele estava morrendo, mandaram um confessor lá. Aí disseram: entregue a sua vida a Jesus. Se arrependa e renuncie aos demônios. Aí Voltaire foi e disse o seguinte: rapaz, eu estou morrendo agora, não é bom a gente fazer inimizade não, né? Tão incrédulo que ele era, que ele achava que o inferno não existia. Então preste atenção, você não pode agradar a Deus e não desagradar os demônios. Você não pode agradar os demônios e não agradar e não desagradar a Deus. Não tem esse jogo. Você não pode cair em cima do muro. Crente que fica em cima do muro cai com o muro e tudo. Então, crente morno, não. Olha aí. Aí já pegar o desmantelado. Ô bicho do demônio. Então, crente morno, Jesus vomita da boca, querido. Você está morninho aí, vem para a igreja de vez em quando, vem bater o ponto na missa. Você não agrada a Deus não, você está agradando os capeta. Ou você dá o gás ou nada. Diga aí para a pessoa que está dizendo: vamos dar o gás. Aí a vida é embaraçada, trabalho mandado, trabalho feito contra a pessoa. Às vezes tem um tipo de trabalho que manda pegar o osso da pessoa. O feiticeiro chega lá e diz: olha, você vai, chega no coveiro e encomenda uma canela. Encomendou uma canela. E o cara foi lá e encomendou uma canela. Quando ele estava voltando com a canela, que pisou na calçada da feiticeira lá, a feiticeira começou a gritar: tira daqui! Tira daqui! Sai daqui! Essa canela é de um crente! Quando você tem comunhão com Deus, até os teus ossos são ungidos. Pode aplaudir o Senhor. Diga para a pessoa que está dizendo: você está estragado para o mundo. Você não presta para fazer feitiço, você não presta para fazer macumba. Então, trabalho mandado, trabalho feito. Maldição 2, qual é o tipo que a maldição chega à pessoa? Maldição proferida. Quando alguém joga uma praga em você, quando alguém diz alguma coisa contra você, essa pessoa tem que ser quem? Uma autoridade espiritual. Quem é a autoridade espiritual? Teu pai e a tua mãe. Por isso que se você não honrar pai e mãe, você vai viver pouco, ou vai viver ruim, ou vai viver pouco e ruim. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quer morrer? Gente que honra pai e mãe, o que é que acontece com essa pessoa? Tudo na vida dela é fácil. Quem honra pai e mãe, tudo dá certo. Quem honra pai e mãe, que viveu uma vida direitinho, que não viveu uma vida que envergonhou o pai, não envergonhou a mãe,
que é que acontece? A vida dele é uma vida de facilidade. A minha vida tem algumas dificuldades. Você sabe por quê? Foi a época que eu desonrei meu pai e minha mãe, fazendo o que não prestava. Agora tome. O que é que eu procuro fazer agora? Procuro honrar a mamãe. No meu celular está aqui, Mãe Top Master. Qual é a melhor maneira de honrar a mamãe? Comendo o que ela bota no meu prato, aleluia. Ela adora, ela fica feliz da vida, certo? Eu vou lá e tudo e tal. Ela, mamãe está ali, faz assim, mamãe. Filma a mamãe, filma a mamãe. Filma a mamãe, Vitor. Faz assim, mamãe, faz assim. Pronto. Mamãe, essa mulher maravilhosa que orou por mim, que ganhou de oração, certo? Aringueira. Mas que eu amo muito e honro a minha mãe, procuro honrar minha mãe. Qual é a outra maneira que eu faço, que eu me arrependi do que eu ter desonrado meu pai e minha mãe? Eu procuro honrar as autoridades superiores que eu tenho. Eu nunca trato um pastor superior a mim pelo nome. Eu trato como pastor. Eu falei do Luizinho ontem lá no EJC, para o Abner, um amigo nosso, e ele diz, foi para Campinas. Não, não é o pastor Luizinho. Pastor Luizinho, eu não chamo de Luizinho, eu chamo de pastor Luizinho. Porque é desrespeito? Não é. Mas eu tenho para mim, eu tomei essa postura. Eu chamo o senhor de Wagner, para mim não tem problema nenhum, mas eu não chamo. Eu procuro respeitar e honrar as autoridades superiores a mim, como eu não honrei meu pai. E que infelizmente meu pai morreu e eu não consegui honrá-lo. Mas proferida, então uma autoridade espiritual, um pai e uma mãe é uma autoridade espiritual. Pastor, meu pai é todo desmantelado, minha mãe é toda desmantelada. Mas honre ele, é seu pai e sua mãe. Você não vai obedecer o que não presta, o que ele está mandando você fazer de errado. Mas independente de seja o que for, o que ele esteja fazendo, você tem que honrá-lo. É seu pai e a sua mãe. Então, maldição proferida contra uma autoridade, pela uma autoridade, ela pega um professor, um pastor, um apóstolo, um bispo, se for autoridade espiritual, e aquela maldição tiver causa, ela se cumpre. Agora tem que ter causa, tem que ter brecha. Agora, se você não está desmantelado, ele está doido, problema do doido. Mas não desonre. Então, maldição proferida por você mesmo, você fica falando besteira, fica chamando doença, fica dizendo que está pobre, fica dizendo que está ruim, fica murmurando, você está chamando maldição. Diga para a pessoa que está dizendo, eu te abençoo em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu outro lado, você é uma bênção em nome de Jesus. Três, qual é outro tipo de maldição? Desejada diretamente pela pessoa, consciente ou inconscientemente. O que? A pessoa está muito bem, aí, eu estou tão bem aqui na igreja, vou arranjar uma perigóspel. Aí depois fica morrendo de dor de cabeça. Aí a menina está tão bem, pastor, eu vou arranjar um gatinho. Eu já falei, isso é ovelha, gatinho não dá certo. Vai querer subir no muro e você a ovelha não sobe no muro, vai cair, depois vai se machucar, vai ficar inchada. Aí quem perde é você. Procurando coisas que você não deve, andando em ambientes espirituais. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui em nome de Jesus. Eu estou falando com temor e tremor. Tem oração que é só embaraço. Que você vai lá para orar, peguei uma seta. Tem oração que é só embaraço. O meu professor de grego, meu primeiro professor de grego, ele disse que estava jejuando e orando várias semanas. E foi para um congresso. Quando chegou lá, a profetisa, a pregadora foi dizer que ele estava desmantelado, que ele se ajeitasse. Ele levantou e disse, eu te repreendo em nome de Jesus. Caiu endemoniada. Uma mulher que pagaram para ela pregar. Então você tome cuidado com quem você anda. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque unção se transfere. Aí chama um cantor desmantelado, um pregador desmantelado, para um congresso, para uma coisa, as pessoas sabendo, e passa a unção para lá. Cuidado com quem põe a mão na sua cabeça. Tem gente que se for botar a mão na minha cabeça, leva um impom. Porque eu não deixo. Pastor, eu vou ser desagradável, vai. Tenha juízo.
Porque maldição desejada indiretamente, consciente ou inconsciente. Consciente, quando eu sei que o cabo está desmantelado, quando eu sei que ele prega, pastor, mas prega muito bem, mas está desmantelado, não quero. É unção misturada, é dom contaminado. Tenha juízo. Por que a sua vida está embaraçada? Porque tem gente que não pode ver o desmantelo que corre para cima. Eu oro com quem eu conheço, e às vezes a gente está se engana. Então tenha juízo. Está tão bem, ai pastor, estou tão bem, Deus me abençoou, cansei da mulher, vou trocar de 40 por 2 de 20. Vai se embaraçar, vai sofrer, vai pagar o preço. Deus odeia o divórcio. Pastor, mas é muito chata, quem mandou tu casar com a chata? Se tu não queria casar com a chata, fica sozinho, porque tudo é desse jeito, filho. Não tem jeito, pastor, é muito bruto, é tudo desse jeito. Tu queria casar com um delicado, fininho, é outra coisa. Diga aí para a pessoa que tenha juízo. Desejada direta ou indiretamente, herdada. Herdada de sangue pela família. Família que tem problemas numa área. A área de homossexualismo, a área de lesbianismo, a área de traição, a área de morte. Que vem de geração se repetindo. Pastor, preste atenção, não é determinante, é uma influência. Repita comigo, não é determinante, é uma influência. Isso acontece, é uma influência. Eu conversei com um menino numa célula no José Walter. Olha o que aconteceu. O bisavô dele, quando o avô tinha 15 anos, morreu. O avô dele, quando o pai dele tinha 15 anos, morreu. E ele, quando tinha 15 anos, o pai morreu. Vai dizer que não existe? Vai dizer que não existe? Agora não é determinante, você pode mudar o curso, amém? Amém? A Bíblia fala que visita a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas amo até 1000 gerações daquele que ama os meus mandamentos. Então, queridos, acontece, herdada, problemas até de saúde, às vezes são espirituais. Gente que tem problema de saúde, que as pessoas morrem do coração, morrem de câncer, tem problemas de loucura. Não estou dizendo que não existam fatores fisiológicos e biológicos, existem, mas nesse caso existem fatores que são espirituais. Então você tem que entender isso. São essas 4 maneiras: mandada, aquele trabalho feito, proferida, invocada por você, por uma autoridade espiritual; desejada, quando a gente procura sarna para se coçar; herdada, quando vem da família; problema de alcoolismo, problemas de saúde, problemas de conduta, problema de divórcio, mulheres que sempre se divorciam, que os homens abandonam as mulheres. Então isso acontece sim, a maldição chega dessa forma. Mas hoje nós vamos falar da opressão. O que é a opressão? Sobrecarregar com peso, apertar, comprimir, esmagar, sufocar. Podemos sentir o reflexo da opressão por toda parte. Porque essa é a função dos demônios, oprimir a humanidade. A opressão é um nível de ação satânica ao qual todos estamos sujeitos, cristãos e não cristãos, em graus de intensidade diferentes. Vários personagens da Bíblia sofreram uma opressão. O que é isso? Tem locais, irmãos, que você sente o clima pesado. Eu fui na Bahia, no Pelourinho, existe uma opressão lá, você sente espiritualmente. Tem lugar que você chega, você sente o peso. Você sabe por que no Pelourinho tem? Porque no Pelourinho tem sangue inocente, pessoas que foram torturadas e mortas ali naquele local. E o local que é desse jeito, o local que tem prostituição, tráfico, drogas, alcoolismo, é um local pesado. Local onde tem violência é um local pesado. Preste atenção que existe um local que você... Que é isso? Parece que o ambiente está mais pesado. O que é isso? Opressão. Não podemos ser afligidos pela opressão e desanimar.
temos que enfrentá-la e não descansar. Ela não cai, enquanto ela não cair por terra. A opressão não combatida abre as portas para a depressão e em muitos casos para a possessão demoníaca. Eu não estou falando de depressão psicológica e fisiológica. Eu estou falando de depressão espiritual que existe. Tem gente que está deprimido. E essa depressão não é frescura. Depressão é a pior estágio da dor humana, que é a dor na alma. E ela tem fundos não fisiológicos. Quando é o fundo fisiológico? Quando a hipófise, que é uma glândula que tem no meio da massa cinzenta do cérebro, ela seca e para de produzir hormônios de alegria. E a pessoa tem que tomar remédios para repor esses hormônios. E teve casos aqui de pessoas que entraram sendo seguradas por 2 pessoas. A pessoa se tremia toda. Ela estava com síndrome do pânico, depressão em alto grau, tomando remédio. E preste atenção, isso não é fácil de fazer. Você não deve fazer isso se você não tiver certeza. Eu disse, para de tomar remédio, porque o fundo não era fisiológico nem biológico. E a pessoa parou e ficou curada. Até hoje não toma nenhum remédio contra isso. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Pode aplaudir Ele bem forte. Agora, para de tomar remédio, para de tomar remédio, para de tomar remédio. Não é assim não. A pessoa está tomando remédio para pressão. A pessoa parou de tomar remédio. Está bom sim. Um AVC, não faço não, viu? Diga aí para a pessoa, toma remédio. Tem gente que não pode parar, viu? Se Deus mandar é outra coisa. Agora não vá por conta própria não, que é loucura. Não é brincadeira não. Quais as causas agora, se o negócio está desse jeito, esse nível, luta por cima de luta, você tem que fazer? Adora a Deus, busca Deus e dá o gás. Diga aí para a pessoa, dá o gás, dá o gás. Diga aí, reage, reage. Procura ajuda, mas reage. Reage, Batman. Vai lá, dá certo. Quais as causas da opressão? É preciso combater o problema na base, na fonte. Há várias situações que podem ser a base para que a opressão se instale. Pecado. Tem gente que fica opresso porque pecou, vive uma vida de pecado, atolado no pecado. Aí sente culpa. A pessoa sente o peso porque pecou. A vontade do inimigo. Quanto mais frutificamos para o reino, mais ataques do inimigo investirá contra nós. Os dias são maus. Gente, tem território que é do inimigo, amém? Amém? Aí você quer chegar no território do inimigo, espiritualmente demarcado, quer fazer a obra e não quer que nada aconteça? Brincadeira. Aí pastor, então não vou fazer a obra não, vai agradar ele? Eu quero que ele quebre os dentes. Vamos lá, vamos dar o gás, levanta a cabeça. Não dá para se fazer um omelete sem quebrar os ovos não. Diga aí, vamos dar o gás, fazer a obra. Levanta a cabeça. Aí é dificuldade, é luta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, já foi tanta luta aqui. Tanta luta. Agora uma coisa eu digo a você. Se Deus permitir que algum contra-ataque do inimigo dê certo, a humilhação que Ele permitiu, Ele dá dupla honra. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir. Descuido na batalha. Não temos que ter medo do inimigo, mas também não podemos ser negligentes com a vigilância. A oração de intercessão diária é fundamental. Não brinque, Satanás não está brincando. Olha, o poder de certos demônios é tremendo. Tem muita coisa que está acontecendo no mundo e tem base espiritual. Quantos políticos chegaram ao poder com trabalhos enormes de macumba sendo feitos para ampará-los, para abrir portas? Então existe uma batalha espiritual que não dá para você brincar. Teve um grupo de irmãos aqui poderosos que foram fazer uma visita num sítio. E esse sítio era espírita. E as pessoas aceitaram a Jesus, mas teve um contra-ataque terrível contra eles.
Se prepare, você não está brincando. Você está numa guerra, você precisa de discipulado. Você precisa se preparar, você precisa orar. Não dá para fazer a obra de qualquer jeito. Não subestime o inimigo. Tinha um amigo meu, Lúcio, que fazia judô, ele era cego. E o meu professor chegou para o professor do SESC, o Raimundo, disse: Raimundo, esse meu aluno é cego, manda o teu aluno deixar ele pegar no kimono. O professor Raimundo: ei, mas pega leve com o menino aí, que o menino é cego. Quando o ceguinho pegou no kimono do outro, deu uma queda grande no outro, só faltou matar. Aí o cara chorando: que isso, Raimundo, tu não disse que o cara era cego? Eu disse que o cara era cego, não está morto não, mano. Você está pensando o quê? Esses seres espirituais, eles em segundos estão no Japão. Eles matam, eles viram carros, eles destroem famílias, eles acabam com casamento. E você quer sair orando por qualquer um aí de qualquer jeito? Você quer fazer a obra de qualquer jeito? Tenha juízo. A vida não é brincadeira, às vezes é contra-ataque do inimigo. E 4, a vontade de Deus. Deus permite, como permitiu com Jó. Jó não estava em pecado, Jó não tinha nada errado com ele, mas Deus permitiu. Deus às vezes permite opressões na nossa vida, para que a gente possa ficar melhor ainda, forjar o caráter de Cristo. Porque tem gente que é todo Nutella, qualquer coisinha: ai meu Deus, eu vou morrer. O que é que tu tem? Gripe? Gripe? Vai morrer? Oh, pastor, é muita luta aqui em casa, pastor. O que foi? A Nutella acabou. Pastor, eu não vou aguentar, é muito grande. O que foi? Cortaram a Netflix. Diga aí para a pessoa: deixa frescura. Se tem uma coisa que tem um abuso. A obra de irmãos, você sabe, a obra de Deus é pesada, é não sei o que, é difícil e tal. Que história é essa, irmão? Vai para lá, que não é pesado o quê? Se a obra de Deus é dele, eu vou fazer a minha parte, amém? Qual é o trabalho que não dá trabalho? A tia Érica, ela é um monte de menino abençoado, glória a Deus, aleluia. Uns professores que dá trabalho e tudo. A Milka pega as mulheres lá para fazer depilação e tudo, para arrancar os pelos das mulheres. Aí, tudo dá trabalho, filho. Pastor Fábio tem uns vendedores aí para motivar e tudo. No mundo tereis aflições. A pastora Tainá vai fazer amigo com pigmentação e arranjar assim. Gente, a gente pega uns alunos que não aprendem. Tudo na vida dá trabalho, irmão. Se não desse trabalho, todo mundo fazia. Se a obra fosse uma molezinha, estava todo mundo. Agora eu vou dizer: é pior do que a dos outros? Não, irmão. Tem trabalhos para mim que são horríveis. Por exemplo, cozinhar. Cozinhar para mim eu detesto. Ferver uma água, eu queimo a água. Me estressa, eu não sei onde está nada. Eu fico perguntando: onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Onde é que está aquilo outro? E, gente, quando termina aquilo ali, para mim é um suplício. Não gosto. Mas tem gente que gosta. Se você foi chamado para uma coisa, pare de dizer que é difícil. Ai, minha vida é difícil, porque está se amaldiçoando. Para com isso. Olha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E terminando aqui, como ela se manifesta? A opressão, ela se manifesta de 3 maneiras: corpo, alma, mente e circunstâncias. No corpo, doenças. Doenças e distúrbios orgânicos: dor de cabeça, falta de ar, dor de coluna, enjoo, pontadas no corpo, sonolência, insônia, inchaço no corpo, dor na cabeça, desmaios e convulsões. Entretanto, antes de afirmar que é opressão, preciso verificar alguns aspectos importantes. Verifique como a enfermidade se originou. Pastor, o inimigo, pastor, subiu minha diabetes, pastor, estou com a diabetes alta. Foi inimigo, foi nas festas de final de ano, comeu todas as comidas do mundo, que não podia, comeu frango, comeu chester, comeu pernil, comeu a sobremesa, repetiu, trepetiu, comeu o resto de ontem.
o RO. Aí depois, pastor, é o inimigo. Inimigo não, irmão. Para com isso. Foi você. Às vezes tem gente que procura doença. Então veja, se a pessoa já foi ao médico e há diagnóstico, porque tem gente que não acha doença. Não acha doença, não acha, procura. Se já achou, às vezes é só tomar o remédio mesmo. Pastor, não aceito. Passou a vida toda comendo, feito um louco. Comeu todas as comidas do mundo. Todos os açúcares do mundo, todas as sobremesas do mundo. Aí chega no final da vida e não pode comer mais nada. Colheu o que plantou, filho. Por que eu estou procurando cortar o açúcar? Aí os irmãos fazem um café aqui cheio de açúcar. Faço não. Faça sem açúcar. Tem gente que toma sem açúcar, eu tomo. Por quê? Porque eu quero chegar aos 120 podendo comer uma sobremesa. Aí eu estou plantando agora para comer. Esse é um princípio do prazer adiado. Você corta agora para poder comer depois. Aleluia. Amém? Ah, o senhor não gosta de açúcar? Adoro açúcar. Só estou querendo comer mais velho. Porque eu quero viver muito. Entenda isso. Se a atuação da dor são constantes ou inexplicáveis. Qual o nível de contato da pessoa com o ocultismo? Com o espiritismo? Se alguém na família sofre a mesma enfermidade, hereditariedade. Se alguém lançou alguma praga e em seguida a enfermidade se originou, começou. Às vezes a pessoa joga uma praga em você, lhe amaldiçoa, fica com muito ódio. Como foi o passado da pessoa? Se há feridas emocionais, mágoa. Se a pessoa tem mágoas profundas. Isso até fisiológico. É provado pela ciência. Pessoas que não perdoam, que têm muita mágoa, são propensas a adoecer mais. Diga aí para a pessoa que libere o perdão. Nós temos uma cultura muito errada. A nossa cultura qual é? É que quem tem mágoa está certo, quem não perdoa está certo. Os Estados Unidos é o contrário. Quem magoa, quem arrebenta com a pessoa está certo. Nem está certa dos Estados Unidos, nem a nossa. Não perdoar é você levar a pessoa para sempre com você. É a mesma pessoa que te machucou 2 anos atrás, continuar te machucando todas as vezes que você lembra. Então é por isso que você tem que liberar a pessoa. Deixa a pessoa para lá. A pessoa não merece isso. Você é o maior beneficiado com o perdão. O perdão não é para os outros, é para você. Diga aí para a pessoa que está, deixa para lá, rapaz. Então no corpo acontece isso. A Bíblia fala de uma mulher que passou anos encurvada de opressão do inimigo. Anos encurvadas. Tem pessoas que estavam doentes e depois que liberaram o perdão foram automaticamente curadas. Ataques violentos sobre o corpo, como queimações, vinda da planta dos pés até a cabeça, com suores, tonteiras e dores na cabeça. Tem um feitiço na Umbanda feito com pólvora. E a pessoa faz um feitiço lá no terreiro de Macumba e a pessoa fica com doença de pele na hora. Tem feitiço feito com pó de pimenta, mesmo jeito. Mesma coisa. Então isso são coisas espirituais, maldições e opressões, que a pessoa não fica possessa, mas fica opressa. Ataques violentos, doenças, dor de cabeça, fortes compulsões para a obra da carne. E há uma ação específica de demônios por trás de cada obra da carne. A pessoa sente um desejo violento para pecar. Aí a pessoa tem que praticar sexo, uma compulsão. Existe a compulsão psiquiátrica e psicológica, certo? Que é a pessoa que tem ansiedade e ela procura aliviar a ansiedade com alguma coisa que dê prazer e às vezes liga ao sexo. E existe que é pombagira mesmo, viu? Diga aí para a pessoa que está, cuidado com as pompom. O que é a pombagira? Aí vai, o demônio vai e atiça a pessoa para esse lado. Eu estou falando aqui coisas graves. Um homem em São Paulo, viciado em sexo, ele praticava sexo com prostitutas de R$5. Com preservativo e sem preservativo, porque ele ficava tão louco do jeito que ele tinha que fazer. Então isso é o que? É algo às vezes espiritual. Então, fortes inclinações para a carne. A pessoa tem iras também, não é só sexo não. Explosões de iras que ela não se controla. Isso pode ser uma opressão na mente.
Na mente é o maior campo de batalha entre o homem e Satanás. Forças malignas tentam se aproximar ao máximo da nossa mente, lançando setas para alterar nossas emoções, personalidade e tentar determinar o que devemos sentir, pensar, agir. Como assim? Eles tentam controlar nossa vontade própria, substituindo a nossa vontade pela deles. O demônio não chega no lado assim, perto do Davi, Davi, vai lá, dá um murro no Vitor, Davi, dá um murro no Vitor. Não, ele chega perto de você, na sua mente, dizendo desse jeito: eu vou dar um murro no Vitor, eu vou dar um murro no Vitor, eu vou dar um murro no Vitor. Ele fica batalhando na mente da pessoa, é assim: você está doente, eu estou 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 sentindo isso. Às vezes, não é você que está pensando, é um ser espiritual que está te oprimindo desse jeito. Então você tem que ter um discernimento contra isso. A batalha na mente, você pode lutar. Quem manda nos seus pensamentos é você. Preste atenção como é que funciona. Você pensa, repita comigo: eu penso. É desse jeito que funciona. Repita de novo: eu penso, eu falo, eu faço. Novamente: eu penso, eu falo, eu faço. Então vamos pensar aqui. Pense aí: eu sou rico. Não, é pensar, não é falar ainda não. Pensa aí: eu sou rico. Pensou? Aí agora fale: eu sou rico. Aí o próximo não é gastar não, viu? O próximo é enricar, viu? Aí você vai enricar, amém? Você pensa, fala e faz. É isso as circunstâncias. Eu vou mostrar para você que você pode mandar nos seus pensamentos. Quando eu mandar, olha para mim, quem vai entrar nesse jogo comigo, levanta a mão. Quando eu mandar, você vai abrir uma contagem de 1 a 50. Certo? Quando eu der o sinal, e depois você vai obedecer a outro comando que eu vou dar. Ok? Ok? Combinado? Pode começar a contar. Eu vou falando, depois você fica só na mente, você não fala. 1, comigo. 2, 3, segue, sem falar, só na mente. Agora, você vai citar o Salmo 23 comigo, você vai falar. Vamos comigo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. E a contagem? E a contagem? Se você falar coisas boas, ouvindo o que você está falando, o seu pensamento vai mudar. Quando vierem os pensamentos de Satanás, eu vou dar um murro naquela bicharreia. Eu vou empurrar vou cuspir na comida dela. Quando vier esse pensamento, você vai começar a citar trechos das Bíblias, amém? Você vai, quando vier aquele pensamento de se vingar, de fazer o mal, você vai falar coisas boas da Bíblia. E se você profetizar coisas boas, automaticamente depois você vai estar fazendo. Pare de assistir Rota 22. Pare de assistir Barra Pesada. 2 foram mortos, 4 esfaqueados, dobrou a esquina e o caminhão bateu. Para. Tem até programas evangélicos que é só tribulação, é só demônio. E o demônio fez isso, e não sei o que. Eu parei numa casa que tinha um programa evangélico que me deu foi agonia, eu estava ficando, era doido. Diga aí para a pessoa que tem juízo. Bota um louvor, vai botar alguma coisa que edifica, bota uma pregação, TV Antioquia, aleluia. Vai ouvir alguma coisa que edifique. Então, na mente, mude a sua mente, o que é que você está alimentando ela? 3, nas circunstâncias. Demônio age nos acontecimentos que nos cercam, dia a dia. Problemas familiares, financeiros, perseguições, amarras em geral, o dia não rende, as coisas não acontecem, e você não produz nada. Enfermidades tentam com isso abalar psicologicamente e enfraquecer a nossa comunhão com Deus, através
desse tipo de opressão. A opressão, tanto no corpo como na alma, como nas circunstâncias, se não for combatida, leva a pessoa à depressão. Nós nunca tivemos tanto problema de depressão como hoje. Agora você pode lutar contra isso. Você pode estar no meio do turbilhão. E você pode estar bem. Porque só tem uma pessoa que tira a sua paz. É você mesmo. O apóstolo Paulo ia andar de navio, naufragava. Chegava na praia, escapava, uma cobra picava. Depois levava uma surra de vara. Depois levava uma surra de chicote, que deixava as costas deles igual o corpo de Jesus, daquele filme de Mel Gibson. E você sabe o que é que ele diz? Tanto sei ser humilhado, como sei ser exaltado. Tanto sei viver na fartura, como na escassez. Para ele tinha uma coisa chamada contentamento. Tudo estava sempre bom. Aprenda a se contentar com Deus. Aprenda a glorificar quando tudo está dando certo, quando nada está dando certo. Porque Deus está no controle, amém? Ai, não, tá calmo, estou tranquilo. Agora às vezes o nível da luta vai aumentando. Mas é para acabar com você? Não, para te deixar mais forte. É isso que Deus quer fazer com você. Evangelho de João, capítulo 8, verso 33. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas hoje, elas estão tendo uma dificuldade muito grande de se libertar. Você sabe por quê? Porque elas são muito imediatistas. Tudo é para ontem. Diga para a pessoa que está do seu lado, já deu certo. Mas você tem que perseverar, amém? Baixa a sua cabeça agora, em nome de Jesus.